Claro. Amém, igreja do Senhor. Deus está nesse lugar e já tem falado muito conosco. E eu sou grato a Deus por tudo que já foi ministrado aqui, porque desde a abertura deste culto Deus tem nos falado muitas coisas. E uma das coisas que Deus tem nos falado aqui é a respeito de provisão, a respeito da provisão de Deus, a respeito do cuidado do Senhor com a nossa vida, né? Então, eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido para que seja a base do que vamos pregar nessa noite. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, em nome de Jesus. Capítulo de número 9, Evangelho de Lucas, versículo de número 10, em nome de Jesus. Encontrou, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim: e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. E sabendo, a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus foi ministrada no início desse culto, a respeito de um Deus que também é provedor e que em todo tempo nos chama a atenção, para que a nossa atenção não seja demasiada naquilo que é a nossa necessidade, mas sim que a nossa atenção esteja principalmente focada e a nossa atenção esteja direcionada ao propósito. Porque quando nossa mentalidade, nosso coração e a nossa visão está no propósito, isso significa que toda a provisão do processo é Deus que vai se encarregar de fazê-la. Amém? O texto que lemos nos traz uma ideia daquilo que é a provisão de Deus, e eu quero pegar esse texto como referência e poderia pegar muitos outros, porque quando Deus começa a sua história, a construir a história do Deus como Pai na humanidade,
Ele vai começar a construir dizendo: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ali não é um Deus dizendo: eu preciso de alguém para me completar. Ali é um pai criando filhos para dizer: eu preciso de filhos para me relacionar. Quem entendeu? Então Deus, como Todo-Poderoso, não precisa de mim, de você, para nada. Mas um Deus como Pai, onde a sua representação de paternidade, Ele vem sobre nós, e Ele então tem prazer em nos criar para quê? Para relacionar como um pai que se relaciona com seus filhos. Então a primeira coisa que eu quero que você se lembre nesta noite é da sua identidade, para a gente continuar. Então diga para alguém com muito carinho assim: ó, você é filho. Não se esqueça disso. Amém? Como filhos de Deus, temos uma herança, temos galardão, temos direitos e também temos deveres. Amém? Aleluia. Uma vez como filhos, precisamos entender que quando Deus cria todas as coisas, Ele estabelece lá nos primeiros dias, uma bênção que Ele vai declarar a Abraão: em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Ele estabelece então uma bênção, mas não é uma bênção sobre Abraão, mas ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque você é a primeira. Aleluia. A primeira construção de família na terra, de uma forma que a promessa é observada, de uma forma que a promessa ela começa a passar pelo processo de Deus desde o Éden, é Abraão. É ele que recebe a promessa. Só que ele não recebe uma promessa para a casa dele, ele recebe uma promessa dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo: a partir daqui serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem está entendendo? E qual é a família que está abençoada aqui com as bênçãos de Abraão nessa noite? Deixa eu ver. Aleluia. Só que uma vez que eu entendo que a bênção já foi liberada a nós, eu não tenho que vir para um culto como esse hoje para buscar a bênção, porque ela já foi liberada. Amém? Aleluia. O que temos vivido é o que Jesus vai tentar ensinar para os discípulos nesse texto. O que precisamos na realidade identificar como filhos é o que Jesus vai tentar ensinar para esses discípulos. Eles estão reunidos, a pregação do Evangelho está acontecendo, Jesus está reunido com uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e então começa a cair a tarde, começa o dia a avançar no seu horário. Então os discípulos começam a ficar preocupados com o quê? Com a necessidade. Diga necessidade. E qual era a necessidade aqui? Eles tinham necessidade de comer, eles tinham necessidade de se aconchegar em algum lugar, eles tinham necessidade de se vestir melhor para não sentir frio, porque eles estavam aonde? Qual era a condição? Eles estavam no deserto. Então nesse deserto não tinha comida, e nesse deserto também não havia nada que pudesse os agasalhar. Os discípulos preocupados vão dizer para Jesus: Senhor, vamos despedir essa multidão para que dê tempo deles chegarem em algum lugar, para que eles possam se aconchegar e se cobrir do frio, e ainda assim possam pelo caminho conseguir alguma coisa para comer. E Jesus então vai parar esse momento e vai declarar uma coisa que mexe com a minha cabeça. E ele declara: alimenta eles, vocês. Imagina você estar liderando um grupo de 50 pessoas no meio do deserto, e você vira para a liderança, você vira para mim e diz assim: pastor, como é que nós vamos fazer para dar comida a esse povo? E eu virar para você e falar com você assim: ó, se vira, dá comida você para eles. O que você vai fazer comigo? Se for no monte, você vai
cima, não é? Vai falar, uai, mas Jesus, não estou entendendo, que obra que é essa? Mas a questão é que, quando Jesus diz, alimentem eles vocês, Jesus está querendo dizer o quê? Jesus está querendo dizer que o papel dos filhos, como missão, é alimentar aqueles que estão seguindo a missão, ou começando a conhecer a missão. Ou seja, vou abrir o leque. A principal missão da igreja é alimentar o perdido e o necessitado. A principal missão de você e eu que sou filho é alimentar todas as pessoas a respeito do amor de Deus e de tudo que Deus representa em nós e através de nós. Então eu começo a entender que a igreja nunca foi um lugar de pedir, mas sempre foi um lugar de liberar algo. Amém? Amém. Entenda nessa noite, junto comigo, o que está proposto para que possamos pregar nessa noite. A igreja tem uma missão, amém? Amém. Então você tem uma missão. Deu para entender ou não? A missão da igreja é suprir só a necessidade? Não. É trazer os filhos perdidos para dentro do propósito da existência de suas vidas. Deixa eu falar uma coisa com você, crente, que está aqui nessa noite. Quantos de nós conhecemos pessoas de outras religiões? Só que o que nós fazemos, na maioria das vezes, falamos mal, chamamos de idólatra, chamamos de um monte de coisa, mas o que precisamos chamar, não chamamos. De filhos perdidos que precisam conhecer o Pai que você conhece. Quem está conseguindo entender a missão da igreja? Então a minha missão não é criticar o idólatra. A minha missão é apresentar o Pai para ele. A minha missão é apresentar a casa do Pai para ele, a mesa que o Pai preparou para quem ainda não entendeu. Sabe por quê? Porque lá no livro de Eclesiastes, Deus vai falar-nos através de Salomão assim, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, amém? O que significa colocar a eternidade no coração do homem? Significa que toda a humanidade vai ter um Deus, e vai buscar um Deus para servir, vai buscar um Deus para acreditar nele, amém? Agora, basta a humanidade receber a revelação do Deus verdadeiro, aleluia. Se você já conhece o Deus verdadeiro, qual que é o nosso papel como igreja? Apresentar esse Deus verdadeiro para essas pessoas, mas não criticá-las porque elas acham que acharam o Deus delas. Porque esse ponto crítico é como você dizer, vai morrer de fome e eu vou assistir e não vou fazer nada para mudar isso. Então o que nós precisamos é algo que nós temos pregado aqui dia após dia: transbordar o que existe de Deus em nós. Eu não sei se você entendeu essa frase, mas eu vou repetir: transbordar o que já existe de Deus em você. Não, pastor, eu estou esperando eu ter muito conhecimento para transbordar. Então você vai parar hoje e vai começar a transbordar o que você já possui. Porque Deus não está esperando pessoas de grande conhecimento, ou melhor, Deus não está esperando filhos que conheçam tudo primeiro, para depois transbordar o que conhecem do Pai. Deus está esperando filhos que, à medida que vão conhecendo o Pai, tenham o prazer de transbordar quem Ele é para outras pessoas. O texto nos diz que Jesus ele vai declarar aos discípulos, e ele vai dizer
dai-lhes vós de comer. Só que os discípulos vão dizer assim: não temos senão 5 pães e 2. Eles não entenderam nada. E às vezes nós também não entendemos até hoje. Eu não sei quantos anos você tem de cristianismo e de caminhada de fé, mas talvez nós não entendemos ou não tínhamos entendido até hoje o que é ser igreja. O que e qual é o motivo pelo qual Deus abriu essa porta? Deus abriu essa porta para você e eu entendermos o nosso papel no corpo e a missão que Ele plantou dentro de cada um de nós. Para ficar mais claro, você é um missionário. Você é uma missionária. E a sua missão é transbordar e compartilhar e repartir o pão que é Cristo em todas as mesas que Deus permitir você se assentar. Então nessa noite eu quero pedir para você fazer o seguinte: olhar para dentro de você e entender a missão da igreja, entender a sua missão e o seu propósito de vida na presença de Deus, amém? O nosso problema é que a gente ainda continua vindo na igreja para pedir, e todas as vezes que eu venho para a igreja para pedir, é porque eu ainda não entendi que Deus é meu Pai. Quem está entendendo isso? Pastor, a vida inteira eu vim para a igreja para pedir. Você não entendeu que Deus é Pai. Pastor, a vida inteira eu vim para a igreja simplesmente para poder receber algo da parte de Deus. Então você está a vida inteira até hoje sem se relacionar com Deus como Ele verdadeiramente queria que você se relacionasse até agora. O que precisa mudar na nossa mentalidade? O que precisa mudar no nosso coração? A forma que enxergamos Deus. E para mim reformular isso na sua cabeça, eu tenho que voltar na criação. Deus, Ele está gerando eu e você nele, lembra? Fomos gerados nele. Aí Deus está acima, no trono, soberano, mas Ele cria o Adão. Só que antes de criar o Adão, Ele reúne a Trindade e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus, qual é o propósito da divindade criar um ser do pó da terra para dar trabalho para Ele? É porque Deus estava muito à toa e Ele resolveu fazer o ser humano para dar trabalho? É isso? Não, irmão. É porque tem um Deus que criou todas as coisas, que é soberano, é adorado pelos anjos 24 horas por dia. Tem os 24 anciãos que colocam, depositam suas coroas, que declaram a glória dele. Tem anjos, querubins, serafins, tem toda uma hierarquia angelical que o adora constantemente. Mas ele decide sair disso tudo, descer na terra, formar o homem do pó da terra. Então isso é gerado dentro dele. E quando ele faz isso, ele não está olhando como Deus, mas ele está olhando como um pai que quer se relacionar com seus filhos e ensinar e depositar nos seus filhos toda a sua herança de grandeza. Glória a Deus. Toda a sua herança como pai, para servir seus filhos, para alinhar o coração dele com seus filhos. E ao alinhar o seu coração ao coração dos seus filhos, transbordar no filho e através dos filhos na vida de quem ainda não entendeu que é filho. Você quer ver uma coisa? Quantos filhos de Deus estão aqui? Quem tem certeza que é filho de Deus aqui? Deus está te chamando hoje dizendo: assim como você já entendeu que é filho, tem um perdido lá fora que não entendeu isso ainda. Então está na hora de você, como filho, chamar o seu irmão perdido. Aqui, vou falar de novo: seu irmão perdido para a mesa.
Não, pastor, mas ele está lá no mundo, ele não é meu irmão. Aí eu vou ensinar o que a fé faz. A fé diz que é aquilo que ainda não está na realidade, visivelmente, mas eu acredito e por isso eu chamo a existência como se já existisse. O que é isso? É chamar de irmão quem ainda não é. Meu Deus. Aleluia. Eu fiz amizade com um rapaz há uns dias atrás. Na verdade, uns dias não, vamos dizer que tenha mais ou menos 1 mês e meio a 2. Ele estava parado de cabeça baixa na porta de um bar, tragando um cigarro. E eu cheguei próximo dele, o cumprimentei, peguei na mão dele. Ele até trocou a mão do cigarro para segurar no outro, afastou de lado. E eu disse para ele: Deus te abençoe, meu irmão. Quando eu chamei ele de irmão, ele levantou a cabeça e olhou dentro dos meus olhos. O quê? Deus te abençoe, meu irmão. Mas por que você está me chamando de irmão? Ué, porque você é meu irmão, hein? Nós somos filhos do mesmo pai. Só não estamos vivendo a mesma vida, mas temos o mesmo pai. Ele olhou para mim e falou assim: ninguém nunca falou isso comigo. Aí eu falei: olha, para te falar a verdade, seu lugar está lá em casa. A casa do pai está te esperando, tem um lugar para você lá. Aí onde que é a sua igreja? E eu não perdi a oportunidade, já disse para ele: a casa do meu pai do céu fica no endereço tal. Nós temos culto às terças, quintas e domingos. Ele falou: eu vou lá. Eu falei: estou te esperando. O que as pessoas precisam? As pessoas precisam entender qual é o lugar delas na sociedade e entender de volta o lugar delas na paternidade de Deus. Aleluia? O problema é que a gente aprendeu a pregar assim, ó: se você não converter, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É assim que nós aprendemos a pregar. É ou não é verdade? Eu lá atrás fui ensinado assim, irmão. Eu aprendi muita coisa desse jeito, ó: se não converter, se não aceitar Jesus, se não entregar a vida para Cristo, vai para o inferno. Opa, peraí. O que é melhor, apresentar o inferno para alguém ou trazer as chaves do reino e abrir a porta do céu? Aleluia? Aleluia, irmão. Porque Pedro recebe as chaves do reino. E por que eu estou abrindo uma outra porta que não é do reino? Quem está entendendo? Vai chegar uma hora que o confronto acontece, aí eu tenho que apresentar: existe um caminho mau e um caminho bom. Esse leva para o céu, esse vai levar para o inferno, aí sim. Mas no primeiro momento, quem está lá fora está precisando ser o quê? Abraçado como irmão, amado como irmão e acolhido como família. O que nós precisamos entender é que se temos vivido como família, porque senão não vamos agregar irmãos. Aleluia? Ou nós vivemos como família, ou não vamos conseguir agregar irmãos. Amém, irmãos? Você quer ver quem tem família grande aqui? Quem tem família grande? Lembra lá na sua casa, você e seus irmãos, era rindo, brincando e compartilhando tudo um com o outro o tempo todo dia, era? Ou o pau quebrava de vez em quando? Lá em casa era 2 e meu irmão foi atrás de mim contar que disse: nunca, irmão. Eu tive que correr dele, ser mais velho e ele mais novo. Porque eu pensei o seguinte: se eu tomar o taco, não vai ficar bom. Então eu prefiro correr dele para abençoar ele, deu para entender?
E tudo começou por causa de quê? Briga de balão, irmão. E não é o balão é meu ou é seu, não. A gente estava brincando de lá, brincadeira de balão. Aí eu dei um tapa mais forte no balão, pegou no nariz dele, ele assustou, caiu para trás lá, bateu a cabeça, levantou nervoso, catou o primeiro pedaço de pau que tinha, a gente tinha uma sinuquinha pequenininha, pegou daqui em sinuca e veio para cima de mim. Eu, ó, sou nada evangelista. Só que a grande questão é que, o que costuma acontecer quando dois irmãos brigam dentro da mesma casa? O que costuma acontecer? O que seus pais faziam com você? Castigo, o que mais? O corpo comia, sim ou não? Alguns no passado pegavam os dois irmãos, amarravam no pau de um de frente para o outro. É ou não é verdade? Estou contando mentira aqui? Abraçado ainda, não é? Por quê? Porque precisava restaurar o quê? Só que a gente cresce e fica bobo. Deu para entender, irmão? A gente cresce e fica bobo, sabe por quê? Porque se isso tudo acontecia dentro de um contexto familiar, e se tudo isso aconteceu para que a maturidade de relacionamento fosse implantada na nossa cabeça e no nosso coração, o que eu e você precisamos entender como igreja? Será que Deus hoje quer perder tempo com um povo que se diz maduro na fé, tendo que colocar irmão com irmão abraçado para corrigir? Será que Deus vai precisar fazer isso com a gente? Ou será que vamos amadurecer a nossa consciência e o nosso coração a ponto de entender que nós somos irmãos, precisamos lutar pelo mesmo propósito, pelo crescimento da mesma família, pelo próprio reino e propósito de Deus na nossa vida, porque nós queremos alcançar a mesma Canaã celestial, o mesmo lugar, para o mesmo Deus, para a mesma morada eterna. Então qual é o segredo da igreja como família? Se nós queremos agregar os irmãos perdidos, pelo menos, no mínimo, nós temos que aprender a viver o quê? Em comunhão. E a gente desaprende. Por quê? Porque ao invés, na casa onde tem irmãos, o pai não deixa nenhum ter razão. Porque quando o filho está apanhando e o outro irmão só de rir, sobra para ele também. Porque uma vez eu fui visitar um amigo meu. Eu estava lá dentro da casa dele, irmão. Pensa, você vai rir, mas eu tremi. Eu falei, vai sobrar para mim também. Eu na casa dele brincando, visitando. E ele fazendo gracinha com a irmã dele, para aparecer para mim, machucou a irmã dele sem querer. O que você acha que o pai fez? O pai foi bater nele na minha frente. Ele, para não passar vergonha na minha frente, correu do pai. Ah, meu Deus. Para quem é filho e já correu do pai, aí sabe que o couro é pior dobrado. Amém? Amém. Aí, ele começou a rodar em volta de uma mesa. O que o pai fez? O que você acha? Ele pegou uma vara que já estava na mão aqui, ele só aumentou o ângulo de alcance e buscou ele do outro lado da mesa. Só que ao invés de apanhar nas pernas, pegou no pescoço. O bichinho estribuchou no chão. Pensa num vergão que ficou aqui, ó, mais ou menos uns 20 dias. E eu estava do lado, olhando aquela cena e falando, meu Deus, qual que é a porta de ir embora? Só que não tinha jeito de sair, porque do lado de fora tinha um cachorro que não gostava de mim. Do lado de dentro, o pau estava quebrando.
O pai pegou aquele menino e levou para dentro do quarto junto com a irmã, e aquilo, o couro cortando para um lado e para o outro. E eu sentado no sofá, tremendo e pensando: vai sobrar para mim. Quando aquela porta abriu, a respiração parou, irmão. Só que a única coisa que ele disse para mim foi: olha, acabou a brincadeira, você pode ir embora para sua casa, eu vou abrir o portão e outro dia você volta. Até para levantar do sofá foi difícil. Só que Deus não vai fazer isso com a igreja, porque Deus está esperando um povo que não quer vir para o culto para buscar a bênção do Senhor. Foi ministrado aqui desde o início desse culto. O culto, Deus, o nosso Pai é Deus que provê todas as coisas. Você não precisa ficar pedindo para Deus prover nada. A questão é que quando você falar com Deus a respeito de algo, já fale como alguém que já toma posse daquilo. Por quê? Porque a própria palavra vai dizer, e Jesus vai ensinar: quando vocês pedirem alguma coisa ao Pai, não tendo dúvida no coração, creia que já é de vocês, então será vosso. Ou seja, você não precisa pedir, Ele já conhece sua necessidade, e quando você abrir a boca ou só pensar, a provisão já chega. Para quem é filho e entendeu que não precisa pedir, é só tomar posse. Ah não, pastor, esse negócio de tomar posse é esse trem aí, não sei se está certo. Não é tomar posse no sentido de falar que é seu, é tomar posse no sentido de entender que você é filho e tem uma herança. Só que tudo que é seu é para compartilhar e não só para guardar no celeiro. Aleluia. Amém, irmão. O nosso problema é que a gente ainda não entendeu a mensagem de filhos. A gente ainda não compreendeu o papel e a missão da igreja. Nós estamos mais preocupados com a necessidade do que com o propósito. Eu e você trabalhamos dia após dia para suprir nossas necessidades, amém? Só que a Bíblia fala, e o salmista canta o seguinte: aos filhos Ele dá enquanto eles dormem. Então, aqui, deixa eu te falar, deixa eu te contar, não é pelo tanto que você trabalha que você vai receber bem. Não. É pelo quanto você acessa aquilo que é ser filho, que você recebe a provisão do Pai. Amém, irmãos? Porque a provisão de Deus não depende só de um salário que você recebe por trabalhar. A provisão de Deus está além disso tudo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, me prova que a provisão está além disso tudo. Prova. Vou citar um exemplo apenas. Jacó está na casa de Labão. Labão entendeu que a bênção estava sobre ele. A bênção ia chegar ou não estava? A bênção estava sobre Jacó. Amém? Então diga assim: a bênção está sobre mim. Repete de novo: a bênção está sobre mim. E a bênção estando sobre você como estava sobre Jacó, o Labão tentou enganar ele. Falou com ele assim: vem cá, vamos fazer uma sociedade. Vamos abrir um negócio. Vamos. As vacas pintadas que sair é sua, e as lisas que saírem são minhas. Combinado, Jacó? Combinado. Começou a nascer bezerro pintado para tudo quanto é lado. Quem está entendendo a mensagem? O que Deus espera de mim e de você, para poder muitas vezes prover algumas coisas na sua vida,
Deus espera de mim e de você só o quê? Posicionamento. Amém? Aí o Labão percebeu. Ele vai até Jacó de novo. Jacó, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu tinha pensando bem. Esse negócio nosso aqui está meio incerto. A balança não está equilibrada. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, as vacas malhadas que nasceram, os bezerros malhados, é meu. E os que nascer tudo liso, passa a ser seu. Está combinado? Combinado. Jacó, mais do que depressa, assinou embaixo. Por quê? Porque quem é filho não precisa ter medo. Quem pegou essa? Filho não precisa ter medo. Aleluia. Qual é o filho que tem medo quando o pai está perto? Já viu algum? Pelo contrário, na maioria dos casos, quando o pai está por perto, o filho quer mostrar tudo que sabe. Não é assim, irmão? Até o que ele nem sabe se vai dar certo, ele tenta, aí cai para lá. Aí é a hora do pai dizer: nossa, bacana, levanta, tenta outra vez, vamos lá. Aleluia. E o Jacó, sem medo nenhum, assume a responsabilidade. E do nada, de repente, começa a nascer um monte de bezerro liso. E vocês acham que isso tudo era para quê? Para Deus prover na vida de Jacó. Amém, irmãos? O Deus da sua vida vai suprir todas as suas necessidades, irmãos. Mas para de olhar para Deus como alguém que vai suprir só a sua necessidade. Porque Deus hoje nos chama como igreja para uma missão. A missão de parar de pedir Ele. E a missão de entregar alguma coisa a filhos perdidos. Aleluia. Por que vocês acham que tem tanta gente abandonando a fé nesses últimos dias? Vocês têm noção de quantas pessoas têm abandonado a fé, parado de ir na igreja, parado de frequentar cultos? Vocês têm ideia da estatística de quantas pessoas estão deixando de ir nas igrejas? Estão abandonando a fé mesmo. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que estão fazendo isso. Uma das causas de estarem fazendo isso é porque ainda não entenderam que não estão na igreja para pedir. Deus não é supridor de necessidade. Isso aí é muito pequeno. Abraão sai de casa sem nada. Vai para uma terra, Abraão, que eu vou te mostrar. Quando você chegar lá, pode cavar, que eu vou fazer brotar água. Pode plantar, que eu vou prosperar seu caminho. E aí o que ele faz? Ele abre poço, a água brota. Ele planta, se torna o mais rico da sociedade. Vocês estão entendendo isso? O que eu preciso entender? Eu preciso me posicionar para o propósito e não para a necessidade. Amém? Quando eu me posiciono para o propósito, a necessidade ela fica em segundo plano. Então Deus não permite faltar nada, porque eu estou totalmente envolvido com o propósito. Sabe aquela coisa de dar um passo sem ter o chão, e você saber que o Pai vai prover o chão para você pisar? É pela fé, é pela fé. E nós precisamos entender a missão da igreja. Então, para finalizar a mensagem, qual é o nosso problema com Deus? Você quer saber qual é o nosso problema com Deus? O problema da igreja atual com Deus? O problema da igreja com Deus é que nós somos filhos pirracentos.
Pastor, essa eu não gostei. Eu sei que você não gostou, mas vai ter que engolir assim mesmo. Você é pirracento. E como que eu sou pirracento? Pensa num filho pirracento. Lá dentro do supermercado. A ponto da mãe pegar ele pela mão e ele não quer levantar, ela sai puxando ele. Desse bem pirracento. Já viu? Aquilo a mãe só não entra dentro de uma gôndola daquela atrás, num pacote de seja lá do que for, porque não tem jeito, porque senão ela entrava. Aleluia! Agora vamos fazer uma perguntinha aqui que as mães podem responder para mim. Por que um filho pirraça dentro do supermercado? Por quê? Por que filho pirraça dentro do supermercado, irmão? Porque a única coisa que ele quer, acima de qualquer coisa, é suprir a necessidade dele. Todo filho pirracento é egoísta, egocêntrico e não entendeu que o pai é o provedor dele. Meu Deus! Deu para entender, irmão? Ah não, pastor, mas ensina isso com a criança. Mas eu quero que você veja a cena, você nunca mais esquecer. Agora, traz para dentro da igreja. E se eu te falar que eu e você às vezes somos essa criança dentro da igreja? E não tem nada que pare a gente de fazer pirraça. Sabe aquele dia que você está no culto, mas você não está no culto? Porque Deus está olhando o seu coração, tem um monte de coisa passando no seu coração, um monte de coisa na sua mentalidade, mas no culto você não está. Aí é aquele dia que você vai e fala assim: Deus, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, nada que hoje para mim está bom. E Deus está olhando para você e fala: até agora você não falou comigo, você não me viu, você não me sentiu, porque você está pirraçando e não entendeu que eu sou teu pai, e você é minha filha, meu filho, e eu estou aqui não para suprir sua necessidade, mas mostrar para você que a sua vida tem um propósito e tem um sentido. Vou traduzir de uma outra forma. O dia que você entender o seu lugar, filha, em mim que sou teu pai, você vai entender que não precisa pirraçar por causa do biscoito da gôndola no supermercado, mas você vai entender que o supermercado é seu. Ficou claro agora? Só que o supermercado é seu para quê? Para você fazer o que bem quiser, comer tudo e se saciar, e ainda sair com o braço debaixo do braço, com tudo que puder carregar? Não! O supermercado é seu para você fazer uma fila do lado de fora e dizer para os seus irmãos perdidos e todos famintos assim: ó, o supermercado é meu pai me deu, e o propósito desse supermercado na minha vida é suprir a necessidade não só minha, mas também agregar vocês como pessoas, irmãos que vão se assentar à mesa, ser servido, e aí vocês vão aprender o seu lugar no corpo de Cristo e na presença do Pai. Ah, pastor, mas aí eu vou quebrar, porque no meu supermercado vai acabar tudo. Você não entendeu de novo. Por quê? Porque da fonte pela qual veio tudo que você já tem, a fonte não para de jorrar. Quando você entrega, Deus provê mais.
O que aconteceu com o azeite na casa da viúva de Sarepta? Quanto mais ela colocava a vasilha, virava o azeite, mais azeite derramava. O que aconteceu com a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Jesus levantou e deu graças. E quando ele deu graças, ele entregou os discípulos e falou: agora reparte com a multidão. A multidão está sentada de 50 e 50, 12 discípulos, amém? Eles estão com cesto para repartir para mais de 5.000. Imagina, está enxergando a cena? Aí os discípulos falam assim: ó, todo mundo sentado. O cesto está mais ou menos nessa altura aqui. Eles estão sentados embaixo. Está servindo. À medida que tira um, aparece 2. Quem está entendendo? Aleluia. Então, se a igreja assume o papel dela de servir e trazer o irmão perdido, a provisão ela é nada. Ela vai acontecer, porque Deus prometeu que vai fazer. O que eu preciso entender é cumprir o meu papel e entender o meu lugar. Essa é a missão da igreja. Amém, irmãos? Eu quero terminar essa mensagem fazendo um pedido para você que é filho. A partir de hoje, vamos parar de pedir para Deus como se Ele fosse um estranho. E vamos começar a conversar com Ele como alguém que já tem tudo e que se relaciona com o Pai. Esses discípulos chegaram diante de Jesus e disseram: precisamos alimentar ou despedir essa multidão. Jesus declarou: alimenta eles vocês. Eles não sabiam como. Jesus proveu como. Agora é com vocês. O dia que a igreja se dispor para fazer aquilo que foi chamada para fazer e perguntar só ao Pai assim: Pai, como que é que nós vamos fazer isso? Ele vai te dar todas as ferramentas para fazer. É isso que eu estou pregando aqui hoje. A missão da igreja é só chegar diante do Pai e dizer: Pai, eu quero fazer, eu só não sei como. E Ele vai dizer: vou te mostrar o que você precisa e como você vai fazer. E você vai só entregar, transbordar quem eu sou na vida dessas pessoas. Transborda o amor de Cristo na vida das pessoas, irmãos. Chama de irmão ainda quem não é, e traz para a mesa para comer com você, como se já fosse. Aí as pessoas vão entender o valor do amor de Cristo e o verdadeiro sentido da igreja. Amém? E Deus te abençoe com essa palavra. Não se esqueça que você é um missionário. Não se esqueça que missões é a primeira chamada da igreja. O que Deus quer fazer é usar o seu ministério, você que tem, para agregar pessoas, para alcançar vidas. O que Deus quer fazer é usar aquilo que você sabe fazer de melhor, ou a paixão que queima no seu coração a respeito de algum assunto ou alguma coisa, para poder fazer com que pessoas sejam alcançadas e sejam trazidas de volta à mesa, porque também são filhos. Aleluia. Curva sua cabeça por um momento. Pai, a Ti rendemos graças. E nós te pedimos hoje que não venha simplesmente olhar para tudo aquilo que hoje mesmo falamos com o Senhor a respeito da nossa necessidade, mas que o Senhor nos dê um senso de propósito, que o Senhor nos dê um entendimento de missão que a igreja possui, carrega e precisa cumprir.
Que o Senhor nos alinhe como sacerdotes, porque quando eu olho para a herança sacerdotal, eu vejo sacerdotes que tiram a cinza, que colocam a lenha e que sopram um fogo para que ele nunca mais se apague. Sacerdotes que mantêm as lamparinas acesas para que o fogo arda continuamente sobre o altar e não se apague de maneira alguma. O Senhor, ó Deus, que nos trouxe aqui hoje, já ministrou muitas coisas sobre provisão no nosso coração. O Senhor quer ser o Pai da igreja, mas muitos ainda de nós não entendemos ainda que somos filhos. Ainda temos uma mentalidade de escravos, e por que não dizer mentalidade de estranhos? Mas nós queremos que o Senhor devolva a nossa consciência, uma consciência de filhos, filhos que já saíram do Egito, filhos que já experimentaram o deserto, filhos que foram supridos no deserto, filhos que agora têm uma mesa para sentar e comer o pão com o Pai, filhos que experimentaram a saída do Egito com toda a riqueza e com tudo aquilo que era necessário para suprir a necessidade. O Senhor nunca nos despediu de mãos vazias. O Senhor sempre nos deu tudo que era necessário, ou melhor, tudo que seria necessário para a jornada. Então eu te peço perdão em nome da igreja. Eu te peço perdão em nome dos filhos, não só esses, mas todos os que estão espalhados pela terra, aqueles que já desistiram do chamado, aqueles que já desistiram de pastorear, aqueles que já desistiram do ministério, da chamada, já desistiram de tudo, porque não entenderam o seu lugar na mesa. Traz eles de volta ao aprisco, Senhor. Traga eles de volta ao aprisco. Envia a tua igreja até esses irmãos, e que eles possam voltar entendendo a simplicidade do Evangelho, que é serem amados como irmãos, como filhos, em nome de Jesus. Que a igreja hoje entenda que nós somos irmãos de Jesus, co-herdeiros com Cristo, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Temos a mesma herança e o mesmo Pai, e que isso não saia do nosso coração por nada, que a missão possa gritar na nossa alma, mais do que a necessidade, que ainda tenta ofuscar e muitas vezes frustrar os nossos pensamentos como filhos de Deus. Que o Senhor te alegre por quem Ele é na sua vida, irmãos. Que cada culto na sua vida seja uma festa. Eu te convido a cultuar festejando a partir de hoje. Cultue como um filho que sempre de volta à casa do Pai tem motivo suficiente para fazer festa. E não cultue como alguém que assiste um pai assentado simplesmente pregar um sermão, mas se alegre com o Pai e compartilhe com Ele todas as dádivas dele na sua vida, porque é isso que o Pai quer: filhos que se alegrem com Ele, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.